Graça e paz, povo de Deus. Eu sou o evangelista Wellington. Eu venho trazer ao conhecimento de vocês, né, o que são livros apócrifos e livros canônicos. Né? Isso tudo tem a ver, lógico, com a Bíblia Sagrada, que, aliás, você sabe o que significa Bíblia Sagrada? A qual você pega, a qual você lê, a qual você deixa aberta, quem sabe, na sua casa, a qual você leva para os seus cultos. Muito bem, a palavra Bíblia Sagrada, amados, vem do grego, né, que significa conjunto de livros. Por isso que se fala Bíblia Sagrada, conjunto de livros sagrados. Amém, amados? E ela foi escrita, amados, por cerca de 40 autores e contém nela 66 livros. E foi escrita em 3 línguas originais, né? Que foi do grego, do hebraico e do aramaico, ok? Então, nesse vídeo, amado, quero que você preste bastante atenção e não tire, mas assiste até o fim, viu? Vai estar trazendo conhecimento muito bom para você, seja você cristão, católico, ou seja você qualquer outra religião, ou até nem religião tenha. Você vai saber nesse vídeo porque a Bíblia ela é tida como sagrada, né? Inspirada por Deus. Amém? Então, amados, eu quero já deixar nesse vídeo uma curiosidade para você, que durante esse vídeo eu vou estar falando sobre os 7 livros a mais que a Igreja Católica considera na Bíblia dela como sagrada. Eu vou estar dizendo o nome de cada um desses livros que ela considera, ok? Amados, para a gente começar, né, eu vou ser bem direto no significado das palavras, de tudo, para que a gente venha fazer um vídeo bem interessante e rápido e objetivo, ok? Então, para a gente começar, a gente vai saber o significado da palavra apócrifo e o significado da palavra canônico, ok? A palavra apócrifo, tanto como a palavra canônico, todos dois também vêm do grego, né? A palavra apócrifo, ela significa, amados, no objetivo, você logo bem claro, significa algo falso, né? Falando das escrituras de livros, né? Então significa um livro que foi tido como falso, escondido, meio obscuro, meio contraditório em algumas partes, suspeito e duvidoso, né? Então todos os livros da época falando em relação às escrituras em geral, né? Foi tido como apócrifo porque pelos estudiosos da época e dos grandes líderes religiosos da época, né? Porque hoje você pode ir ali na livraria e comprar sua Bíblia da mulher, sua Bíblia de estudo Thompson, eu quero do estudo pentecostal, eu quero da Bíblia da mulher que ora, né? Hoje temos tudo isso na nossa mão, não é isso? Você compra o que quer, tá tudo já feitinho, bonitinho, rapaz, isso aqui capa, né? Mas na época primitiva não foi assim, tá? Na época primitiva não tinha as Bíblias como ela é hoje, e principalmente você pode ter 3, 4 em casa, né? Não era bem assim, era muito disputado e havia naquela época muitas escrituras, tá? Muitas e muitas escrituras, a qual tinha que ser, né, selecionada, porque estava virando muitas doutrinas e, vamos dizer assim, uma bagunça, né? Porque quase todas as escrituras que apareciam, eles queriam fazer doutrinas e fazer seitas e heresias. Então precisava distinguir, separar a palavra inspirada por Deus e a outra palavra que era pelo homem, ok? Então a palavra apócrifo, ela significa aquilo que foi considerado falso, foi considerado duvidoso e que continha falsas doutrinas e falsos ensinamentos que ia de contra aos ensinamentos dos apóstolos e, lógico, né, de Cristo. E a palavra canônico é o oposto, né? A palavra canônico, ela foi usada como uma vara reta, uma vara de medir, uma régua e uma regra. Por isso que a Bíblia ela é a nossa regra de fé e prática, porque esses 66 livros foram o que foi separado como inspirados por Deus, o qual foi revisto pelos grandes líderes religiosos da época, incluindo até da Igreja Católica, cristã dos judeus, né? Na época separaram, né, esses livros e viu que esses 66 livros foram os separados como inspirado e sagrado. Por isso que esses 66 livros entram no canon bíblico, quer dizer, entra na regra de fé e prática.
Então, esses 66 livros foram considerados pela igreja cristã evangélica como os únicos para servir de regra de fé, né? Então, a palavra canônico significa verdadeiro, sabe? Autêntico. Então, a palavra canônica é o oposto da apócrifa. Por isso que a Bíblia ela é canônica. Esses 66 livros que entrou no canon bíblico. Mas lógico que da Igreja Católica ela ainda considera mais 7, não é isso? O qual eu vou estar dizendo para você nesta hora, né? A Igreja Católica ela considera também o livro de Tobias, ela considera também o livro de Judite, ela considera também o livro da A Sabedoria, ela considera também o livro eclesiástico, não é eclesiástico, Baruque, 1 Macabeus e 2 Macabeus. E ela acrescenta também no livro de alguns trechos a mais do livro de Esté e do livro de Daniel, né? O qual, na época de Lutero, quando Lutero, né, que se chama a Reforma da Igreja, né, os cristãos, eles não aceitaram, porque a Igreja Católica queria impor esses 7 livros a mais, mas a Igreja Cristã, né, os evangélicos, protestaram, por isso que eles chamam de protestante, né, os evangélicos. A Igreja Evangélica protestou e tirou da Bíblia Sagrada esses 7 livros a mais que a Igreja Católica considera, e deixou somente os 66 livros que não tem contestação, mas sim é a palavra inspirada por Deus. E qual é a prova disso? Até hoje nós temos que essa palavra aqui, ela transforma, ela liberta, ela sara, ela salva vidas, né? Essa palavra tem poder. Essa palavra não é como qualquer outro livro, né? Por isso que é tido como Bíblia Sagrada, conjunto de livros sagrados. E é esta palavra que nós temos que ter como regra de fé e prática, porque eu tenho certeza que se nós obedecê-la, nós teremos vitória, nós teremos conquistas, e uma das maiores conquistas do ser humano, saiba que não é os bens materiais, quem sabe que você tem, porque qualquer um pode conquistar bens materiais. O que qualquer um não pode conquistar é a vida eterna, se não for pela palavra de Deus. Porque bens materiais você conquista de qualquer jeito, né? Como nós estamos vendo aí, infelizmente, né? Com roubos, com, né, trapaças e com muitas outras coisas ruins. Mas a vida eterna não. A vida eterna só se conquista obedecendo esta palavra. Porque esta palavra tem poder. Amém, amados? Espero ter ajudado a vocês no conhecimento. Então aperte aí o legalzinho aí, curta esse vídeo, se inscreva no canal, porque vai estar trazendo mais vídeos para o conhecimento de cada um de vocês. Amém? Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Se vocês quiserem deixar algum comentário aí, querendo algum significado de alguma palavra ou de algum assunto, pode deixar que eu vou estar olhando e assim, se puder, estar realizando, né, essa pergunta ou essa curiosidade sua. Amém? Que Deus continue te abençoando em nome do Senhor Jesus. Amém.